Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 24, o versículo de número 12. Assim está escrito: E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência a meu senhor Abraão. Esse é o texto em que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre encontros com Deus. O texto relata-nos quando Eliezer recebeu de Abraão a incumbência de ir buscar uma jovem que seria esposa para Isaque, filho de Abraão. E quando ele recebeu esta orientação, como deveria ser, qual deveria ser o povo a quem ele deveria ir, não deveria ser diferente do povo de Abraão. E encontramos aqui que ele, então, sentindo essa grande responsabilidade de ir à procura de uma esposa para Isaque, ele, então, entendendo que não deveria errar nessa escolha, o que ele fez? Ele se colocou diante de Deus com os camelos que ele tinha carregado, de presentes que estava levando para aquela que decidisse vir para o encontro com Isaque. O certo é que quando ele chega, ele faz uma oração dizendo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro. Quem não gosta de ter um bom encontro? Todos nós esperamos que os nossos encontros sejam bons, sejam produtivos, que os nossos encontros sejam dirigidos pelo Senhor. Quando o encontro é dirigido pelo Senhor, ele tem tudo para dar certo, para acrescentar, para motivar, edificar, fortalecer e firmar as convicções. Era o que Eliezer precisava ao chegar na terra para onde ele ia, uma orientação de Deus. E ele fez esta oração e disse assim ao Senhor, que aquela donzela que fosse a escolhida, o sinal que ele pedia a Deus era que quando ele chegasse lá e lhe oferecesse água, ela desse água também para os seus camelos. E dentre tantas moças que estavam ali, apenas Rebeca tomou esta decisão, e então ele entendeu que aquela era a escolhida pelo Senhor para que ele falasse com ela e a trouxesse para ser a esposa de Isaque. Deus confirmou o pedido de Eliezer. E este encontro com Rebeca não somente deu a ele a convicção de que ele estava na direção certa, mas abriu-lhe caminho e oportunidade ao chegar na sua casa, quando ele falou com os seus pais e houve deles a concordância. E ao concordarem, então, aí ficou decidido que Rebeca iria com Eliezer em direção à casa de Abraão para o encontro com Isaque. Então, este pedido de Eliezer deve ser o nosso pedido nos nossos dias em que vivemos aqui, de orarmos ao Senhor e dizer: ó Senhor, dá-me hoje bom encontro. Nós vamos ver na palavra de Deus alguns encontros que aconteceram nos lugares mais improváveis, porque um bom encontro certamente é esperado no melhor lugar, rodeado de paz, de tranquilidade, enfim, estas são as condições que humanamente nós pensamos de um bom encontro, um encontro em que tudo vai dar certo. Mas quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos
ver alguns encontros que aconteceram em situações que, racionalmente, olhando, não tinha nada para ser um bom encontro. No entanto, em razão das pessoas que ali estavam, de eles terem um contato, uma comunhão com Deus, aquele encontro que tinha tudo para ser difícil, ruim, perigoso, prejudicial, tornou-se um bom encontro, à semelhança do que Eliezer pediu. Ele não sabia o que ia encontrar pela frente, mas a oração que ele fez norteou os seus passos. E ele seguiu adiante, foi feliz, foi bem-sucedido, não desagradou a Deus, não decepcionou Abraão e, no entanto, não teve nenhum resquício de culpa por uma decisão errada. Não, porque ele pediu a Deus um bom encontro. E entendemos que Deus preparou para Eliezer um bom encontro. E este encontro foi coroado com a bênção de Deus. Então, quando olhamos a palavra de Deus, nós encontramos em alguns textos encontros que aconteceram. Este aqui, para Eliezer, ele estava indo em direção ao desconhecido, ele não sabia que tipo era a moça, como ela era, mas a oração que ele fez abriu-lhe oportunidade para um bom encontro. E a oração foi que Deus lhe desse bom encontro. Ele não disse que fosse uma jovem bonita, uma jovem de família, de pais abastados. Não, ele só disse: ó Senhor, dá-me bom encontro. E Deus deu a ele um bom encontro. Como hoje ele pode dar a mim, a você, um bom encontro também, se nós nos dispusermos a orar diante do Senhor e dizer: ó Senhor, dá-me hoje bom encontro. Nós encontramos no livro do profeta Daniel, lá do capítulo 3, dos versículos 13 a 27, quando um fato conhecido para nós hoje aconteceu naquela época, quando Nabucodonosor havia feito uma estátua de ouro e a colocado no campo de Dura. E exigiu-se que todos celebrassem a estátua e adorassem aquela estátua e que lhe prestasse culto. E entre aquele povo que ali estava, havia 3 dos jovens hebreus que tinham levado para a corte de Babilônia, que tinham sido aprovados para servir no reinado, que era Misael, Ananias e Azarias, que lá eles receberam outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando tudo foi feito, tudo estava pronto e preparado, ao soar dos instrumentos e das músicas, então chegou o momento de todos eles curvarem-se em terra, em sinal de assentimento e de adoração àquela estátua que estava ali, uma estátua de ouro. E Misael, Ananias e Azarias não se curvaram, não se ajoelharam, não deram atenção, porque eles tinham no seu coração a plena convicção. Eles vieram de Judá, eles eram servos de Deus, eram tementes ao Senhor, não era porque deixaram Judá e foram cativos para a Babilônia que eles haviam de também abrir mão da sua convicção em Deus, da sua fé em Deus, da sua esperança em Deus. Eles estavam num lugar estranho, num lugar diferente, porém a comunhão com Deus era inalterável. Eles mantiveram-se neste firme propósito de servir e adorar a Deus. E fazendo debaixo de quaisquer que fossem as circunstâncias. E aqui foi para eles realmente um chamado como sendo uma prova de fogo.
porque a promessa que foi feita era de que quem não se curvasse e não adorasse a imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente, que seria aquecida 7 vezes mais do que o normal. E a primeira vez encontraram esses 3 que permaneceram de pé e disseram então a Nabucodonosor que não estavam fazendo caso da estátua e da sua ordem. No entanto, Nabucodonosor disse a eles: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som, então ele disse, para que eles então se curvassem, se ajoelhassem. E qual foi a resposta daqueles 3 jovens? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é Misael, Ananias e Azarias, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Este foi o dito daqueles 3 jovens. O forno foi aquecido, novamente eles foram identificados, e Nabucodonosor então os trouxe e mandou que eles fossem amarrados e lançados dentro da fornalha de fogo ardente. À medida em que eles foram lançados, Nabucodonosor é tomado de um espanto grande e começa a falar e observar o que está acontecendo. No versículo 24, diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Olha aqui a maravilha de Deus. No momento que parecia ser difícil, prejudicial para aqueles 3 jovens, aqueles 3 homens hebreus, os judeus, Mesaque, Sadraque, Mesaque, conforme eu li aqui, deixa me observar, Ananias, Misaías e Misael, Ananias, Misael e Azarias, poderia ser difícil para eles. No entanto, à medida em que eles foram lançados no forno de fogo ardente, o Senhor apresentou-se e juntou-se com eles e começaram a passear dentro da fornalha de fogo. As cordas se romperam. Eles estavam presos, amarrados, mas agora estavam livres e andando de um lado para o outro. E o quarto que estava com eles, a presença, o próprio Deus com eles, apresentando-se ali, despertou em Nabucodonosor algo que anteriormente ele não sabia. E quando tiraram, observaram, não havia nada neles. Nabucodonosor mudou o edito e disse que deveria se adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e qualquer outro estranho fosse despedaçado, fossem feitos no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então veja que encontro maravilhoso. Se para Eliezer o encontro no deserto, ele pediu a Deus um bom encontro, e lá à fonte das águas ele encontrou Rebeca. Agora aqui na fornalha de fogo, Misael, Ananias e Azarias
eles tiveram o encontro do Senhor na fornalha de fogo, que os livrou do fogo e da mão de Nabucodonosor. Veja que encontro maravilhoso. Ó Senhor, dá-me hoje bom encontro. Aqui vemos, então, esses três homens que tiveram um bom encontro. Nós encontramos quando o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre as bem-aventuranças, lá no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, o versículo 6, quando Jesus estava ensinando sobre a oração, veja o que Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Aqui nós vemos o encontro no quarto, o lugar reservado para um momento a sós com Deus. Jesus orientou que devemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai. E ele, então, se mostrará presente para ouvir e responder a nossa oração. Então, este encontro a sós com Deus, nós devemos todos os dias, ao entrar no nosso quarto, fechar a porta e falarmos com o Senhor, dizer a Ele: ó Senhor, meu Deus, dá-me hoje bom encontro. O Senhor sempre tem preparado bom encontro para os seus servos. Não importam as circunstâncias em que eles sejam, aparentemente difíceis, perigosas, inacessíveis, mas a presença de Deus independe de qualquer limitação. Deus se mostra presente àquele que lhe clama e que é fiel. Então já vimos aqui o encontro de Eliezer no deserto, o encontro dos três jovens na fornalha de fogo ardente na Babilônia, o encontro com Deus quando reservamos para momentos de oração no quarto, com a porta fechada, mas encontramos também lá na estrada de Damasco, quando Saulo ia decidido a perseguir e matar os cristãos, levando alguns presos, em dado momento em que ele está naquela progressão, com o coração dominado pela violência. Capítulo 9, versículo 3 de Atos diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Nós aqui observamos o encontro que aconteceu na estrada que ia para Damasco, quando Paulo estava seguro de si que mais um dia ele iria praticar a sua violência, dado o poder que havia recebido das autoridades, mas naquele dia Jesus marcou um encontro com ele, e aquele encontro ia tornar aquele homem temido, perigoso, imparável. Jesus ia pará-lo naquela estrada e ali se daria um encontro que transformaria para sempre a vida de Saulo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele entendeu que era Jesus e que Jesus disse que não adiantava ele lutar e recalcitrar contra os aguilhões, porque o Senhor Jesus era o Senhor dos cristãos, e é. E então ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Jesus lhe disse: entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então Saulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco.
Ele vinha com o seu cavalo pela estrada e caiu em terra quando ouviu aquela voz e aquele resplendor de luz do céu. Foi o encontro de Jesus com Saulo na estrada de Damasco. De perseguidor, ele passou a ser um proclamador do Evangelho de Jesus Cristo. Mas temos um outro relato aqui ainda em Atos, no capítulo 7, o versículo 56, quando Estevão estava sendo julgado por aquele povo para ser então apedrejado, e quando Estevão começa a falar a palavra de Deus, as pessoas não poderiam se opor a ele, tal a graça e a operação do poder de Deus na vida dele, e quando eles estão procurando atingir a Estevão, veja o que ele disse aqui no versículo 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão teve um bom encontro na hora da morte com o Senhor Jesus. O apedrejaram e ele, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Veja, mesmo na hora da morte, é possível que se tenha um bom encontro. O cristão, salvo por Jesus Cristo, ele não teme a morte. Ele entende que até na hora da morte haverá sim um bom encontro da parte do Senhor. Ele preparará para os seus um bom encontro. Então aqui Estevão, na hora da morte, teve um bom encontro. Mas outro apóstolo de Jesus também, numa situação difícil, teve este bom encontro. João, o apóstolo, foi exilado na ilha de Patmos para ali morrer. No entanto, o Senhor Deus abriu-lhe os céus e lhe deu a revelação que constitui o Apocalipse. E nesta revelação, do capítulo 1, dos versículos 12 a 20, o Senhor se revela a João. E no versículo 18 está escrito assim: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha o que Jesus disse a João: Eis aqui estou, vivo para todo sempre. Aonde Jesus se apresentou? Na ilha de Patmos. Então, o encontro que João teve no exílio, que parecia o isolamento, o abandono, a morte a romper, ali o Senhor Jesus marcou um encontro glorioso com João, o seu apóstolo. Mas nós encontramos também na igreja, o Senhor Jesus promete encontro com o seu povo. Lá no Salmo 122 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, o Senhor Jesus deixou registrado o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É o encontro do Senhor Jesus, é a experiência que se tem com Deus. Então, estes encontros com Deus são encontros que marcam para sempre a vida. No entanto, a Escritura nos afirma que ainda há um encontro prometido para acontecer. Nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, quando ele diz-nos o seguinte, a respeito da ressurreição e transformação por ocasião do arrebatamento. Versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo
e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O encontro que se dará nos ares será o arrebatamento da igreja gloriosa, poderosa e triunfante do Senhor Jesus Cristo. Então temos observado aqui, dentro desta meditação, em vários lugares aparentemente impensáveis, difíceis de acreditar, mas que aconteceram bons encontros, começando com aquele pedido de Eliezer, orando a Deus e dizendo: dá-me hoje bom encontro. Ele foi à procura de uma jovem para se tornar a esposa de Isaac. Na fornalha de fogo ardente, lá estava Misael, Ananias e Azarias, e o Senhor se apresentou a eles na fornalha e houve um bom encontro. Quando Jesus ensinou sobre entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai, e o Pai que vê e responde, o encontro a sós com Deus. Quando na estrada de Damasco, Saulo ia para perseguir e matar, Jesus o parou com um encontro que lhe transformou e salvou a vida. Estevão, quando estava sendo julgado e apedrejado, mesmo na hora da morte, ele disse: vejo os céus abertos. O encontro na hora da morte. João, o apóstolo que estava exilado na ilha de Patmos para morrer, Jesus apresentou-se a ele, abriu os céus e deu-lhes profundas revelações. Jesus prometeu aos seus discípulos que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, ele estaria presente. Ele está presente aonde as pessoas se reúnem, na igreja, no lar, no local, para um culto, a presença do Senhor. E o encontro que está prestes de acontecer será o encontro por ocasião do arrebatamento. Haveremos de encontrar o Senhor nos ares e ali estarmos para sempre com Ele. Que você hoje tenha este bom encontro, que a poderosa presença de Deus seja real na sua vida e que este encontro possa marcar o teu viver aqui na terra. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.